Tema do dia. Meu amigo Everton Maia, aconteceu nesta terça-feira, 22 de janeiro, o discurso e o pronunciamento do presidente Jair Bolsonaro no Fórum Econômico Mundial em Davos, na Suíça, 49ª edição do Fórum Econômico Mundial, na qual o presidente falou de seus propósitos de governo e cuidou especialmente de atrair investimentos estrangeiros para o Brasil. E a repercussão desta participação de Jair Bolsonaro no fórum, os métodos, os planos, os objetivos anunciados pelo presidente brasileiro são o tema de nossa conversa de agora com o cientista político Antônio Marcelo Jackson, professor do Departamento de Educação e Tecnologias da Universidade Federal de Ouro Preto, em Minas Gerais. Meu caro amigo Antônio Marcelo Jackson, boa tarde, prazer imenso em voltar a falar com você. Tenho a impressão que é a nossa primeira conversa em 2019. É verdade. Estamos até atrasados, né? Exato. Começamos até conversando no dia 2 ou 3 Exato. de janeiro. A fita inaugural deveria ter sido encerrada nos primeiros dias do ano, se não no primeiro dia útil do ano. Mas nunca é tarde para começar. Então vamos lá. Everton, por favor. Boa tarde, Antônio. Muito obrigado por falar com a gente na Rádio Sputnik. Nós atrasamos para iniciarmos a conversa, mas começamos com um tema muito importante, né? Primeira viagem, primeiro evento internacional do presidente Jair Bolsonaro, né? E o tão esperado discurso de Bolsonaro no Fórum de Davos. Antônio, como é que você avaliou esse rápido discurso aí de Bolsonaro na Suíça? Apesar de ter sido muito curto, né, foi um discurso de 6 minutos, 8, alguma coisa assim, e depois ele respondeu a 3 perguntas, me parece que o presidente Bolsonaro, ele precisa se descolar um pouco da imagem da campanha, tá? E eu digo isso porque, quando ele, na apresentação que ele fez, e aí na minha fala eu vou reunir tanto os elementos do discurso dele quanto das respostas que ele deu, né? Assuntos que ele tratou foi o combate à corrupção, a questão do meio ambiente e agronegócio, e a questão do comércio internacional. Só que, ao citar a questão do comércio internacional, ele começa falando que ele quer buscar novos parceiros, novos investimentos, todavia, e a frase é dele, que tenham práticas semelhantes à nossa. Ou seja, então parece que, de um lado, ele quer novos parceiros, porém, ele quer que esses parceiros tenham práticas semelhantes à do Brasil. Em que sentido? Em termos comerciais, em termos políticos, tá? Ele novamente insistiu a questão da ideologia, né? A palavra ideologia aparece para ele sempre quando ele quer reclamar de alguma coisa. Isso me lembra muito uma frase de um historiador do início do século XX, Eduardo Carr, que dizia sobre o filósofo Karl Popper, né? O senhor Popper chama de historicismo tudo aquilo que lhe desagrada. Eu, atualizando essa frase, eu diria que o senhor Bolsonaro chama de ideologia tudo aquilo que lhe desagrada. Porque essa própria ideologia que ele diz que o Brasil passará a não ter mais no governo dele, ao final, na sua última resposta, quando ele trata da América do Sul, onde ele diz que é necessário rever alguns aspectos do Mercosul, sem indicar quais, mas ele chama a atenção de que, primeiro, alguns países da América do Sul não estariam mais numa América bolivariana, e segundo, isso seria demonstrado pela eleição de pessoas de direita ou centro-direita, que é o próprio caso dele, né, de ser uma pessoa de postura de direita. E aí é uma questão ideológica. Isso me parece interessante, Everton, Arnaldo e todos os ouvintes da Rádio Sputnik. Porque, novamente, isso me parece uma coisa de campanha. Eu não sei se o staff do presidente da República deveria se preparar melhor, porque agora você está falando para o mundo, né? E um mundo que tem uma série de exigências a ser feitas e que aí a gente continua na conversa aqui. Mas nesse primeiro momento eu acho que ele ainda está muito preso à questão da campanha eleitoral. Mas se bem, Antônio Marcelo, que o Bolsonaro, ao início do seu pronunciamento, disse que fará um governo sem viés ideológico. Sim, ele diz que é sem viés ideológico, mas quando ele afirma isso, 2 ou 3 linhas depois ele apresenta a sua ideologia. Ele se diz, olha, eu sou de direita. Então, como assim, entendeu? Se não é de viés ideológico? Entendeu? Por favor, Arnaldo, eu não estou aqui criticando se a pessoa é de direita ou esquerda ou centro, ou seja lá o que for. Apenas é uma questão de coerência, entendeu?
Então, quer dizer, se na medida que você se apresenta como sendo de centro-esquerda, esquerda ou direita, ou ultradireita, pouco importa. Mas você se apresenta, olha, eu sou isso, né? Agora, quando você diz que não é, por quê? Porque em momentos aí diversos, por várias razões, a questão política, e aí a política é sempre ideológica, né? Ela caiu em desgraça. Então o ideal é que você não se vincule a elementos políticos e, portanto, não se vincule a elementos ideológicos. Ok, numa campanha eleitoral, isso eu acho que é parte da estratégia. Agora, quando termina a eleição e o trabalho começa, isso já não tem mais sentido. É nesse ponto que eu estou falando. Então a sua avaliação é de que no pronunciamento de hoje prevaleceu o candidato Jair Bolsonaro sobre o presidente Jair Bolsonaro? Sim, porque, repare bem, ele insiste, de novo, eu estou pegando o início e o final da fala dele, tá? O início é isso que você chamou a atenção. Olha, o mandato, a administração não terá nenhum viés ideológico. E aí ele termina na sua última resposta, falando sobre a América do Sul, dizendo, olha, a América do Sul está não sendo mais bolivariana, por quê? Porque as pessoas que estão sendo eleitas são de centro-direita e de direita. Ué, então há ideologia, sim, né? Não há como eu falar isso sem que exista um componente ideológico. A segunda questão, que aí me parece também problemática, e para os ouvintes do mundo, né, isso não soa tão simples quanto para um eleitor aqui no Brasil, é quando ele insistiu, por exemplo, que os ministros, né, escolhidos por ele não tinham vínculo nenhum partidário. Ora, todos nós sabemos que não foi isso, né? A bancada pode não ser que não tenha um vínculo partidário no sentido do partido político. Agora, as bancadas evangélicas, a bancada ruralista, a bancada da bala, todas elas apresentaram seus filtros para a escolha dos ministros. Isso também é público e notório, toda a imprensa vem divulgando fartamente, né, todos os dias. Então, quer dizer, por isso que eu falo, é uma fala de um candidato em campanha, não é uma fala de um presidente. Essa que é a grande questão. Temo que isso, talvez o staff dele não tenha entendido agora a nova situação em que Jair Bolsonaro se encontra. Ele continua falando para os seus eleitores, né? Mesmo que o público agora seja diferente. Exatamente, porque vamos parar para pensar. Se eu falo, olha, eu não vou ter ideologia nenhuma, tá? Ok. Eu vou ser técnico, ok. Eu estou no exterior, estou ouvindo isso e estou acreditando seriamente no que você está falando. E aí coloco como responsável pela parte da agricultura, uma pessoa ligada a toda a questão do agronegócio e que lidera o uso de pesticidas de maneira farta e representa, aliás, as empresas que produzem isso. Ora, fica difícil eu continuar acreditando na sua fala. Quer dizer, enquanto uma fala de campanha, talvez, mas a prática não se revelou coerente com o discurso. O que normalmente com a política é assim, né? Sejamos também muito sinceros, né? Sim. O candidato em campanha diz uma coisa, chega na prática, a realidade, lamentavelmente, é mais dura, nua e crua. Agora, nesse caso, não, ele já é um presidente. Então, eu confesso, eu estranhei esse comportamento. Essa chamada confusão, se é que você me permite o uso desse termo, entre discurso e entre propósito de governo, não seria resultante do interesse manifesto do presidente e seu governo de atrair investimentos externos para o Brasil? Sim, sem dúvida. Agora, é necessário, Arnaldo, saber que tipo de investimento é esse e como essas relações vão se realizar. Por exemplo, quando a gente olha as relações de balança comercial, vamos pensar o caso clássico que está sendo colocado agora. O atual governo, ele nas relações internacionais, ele deixa claro que ele quer se alinhar de maneira inequívoca aos Estados Unidos. Ponto. Isso aí é dito de forma claríssima por todos eles, tá? E aí você olha a balança comercial Brasil e Estados Unidos, ela é totalmente deficitária para o lado brasileiro. Quer dizer, então eu diria o seguinte, olha, eu quero atrair novas tecnologias, quero atrair mais parceiros, mais investimentos. E aí eu me alinho com um país onde eu perco economicamente com ele, toda vez que pelo menos nos últimos tempos, as transações comerciais são feitas. Não tem muito sentido. Quer dizer, é uma coisa assim meio estranha, né? Você quando pensa, por exemplo, e aí é curioso, novamente, o dinheiro, a única coisa que eu conheço que não tem ideologia nenhuma é o dinheiro, né? Até prova contrária. E quando nós falamos em dinheiro, por exemplo, eu olho Venezuela e Cuba,
A balança comercial brasileira em relação a esses dois países em 2017, né, os dados de 2018 eu confesso não os tenho, fechou com quase mais de 700 milhões de dólares em lucro para o Brasil. Então, são coisas assim, estranhas, né, de você querer buscar investimentos, mas ignora aqueles países que dão lucro a você, se alinha àquele país que te dá prejuízo. Realmente é muito estranho isso, né? Para um presidente que se diz completamente refratário a qualquer ideologia. Também, pensando no bem do país. Na sua opinião, Antônio, há uma pressão, ele pode estar sofrendo uma pressão da sua base eleitoral também, porque partindo dessa comparação que você fez com os Estados Unidos, se nós pensarmos na China, que hoje é o maior parceiro comercial do Brasil, a ida de uma comitiva de deputados do PSL, partido de Bolsonaro, à China, foi alvo de muitas críticas dos seus eleitores, né? E até mesmo de outros membros de sua bancada. Ele pode estar sofrendo aí uma pressão da sua base para manter essa ideologia, por isso manterem aí esse discurso, digamos, eleitoral? Talvez sim. Agora, sejamos sinceros, como é que então vamos governar o país, né? Quer dizer, aí você, aproveitando já que você citou a China, no caso da China é o contrário, né? O Brasil tem um superávit gigantesco na balança comercial com a China, né? Ela é responsável por quase 30%, 20 e tantos por cento das exportações brasileiras. Ora, e aí vamos ser sinceros, eu posso ter problemas sérios com a política chinesa, eu posso detestar a proposta ideológica chinesa, eu posso ter todas as minhas críticas, mas eu tenho lucro com a China. E aí me parece que faz sentido eu manter boas relações comerciais com a China, tá? No entanto, parte da base dele, né, parte daqueles que o apoiaram e ideologicamente direcionaram sua campanha, teceram essas críticas todas que você citou, e é verdade. Aliás, o próprio Bolsonaro, né, vamos lembrar, em janeiro do ano passado, isso tem um ano aproximadamente, ele esteve no Oriente e acabou visitando Taiwan. E até hoje, né, e vamos lembrar que Taiwan, para a República Popular da China, Taiwan é uma província rebelde. Então, e na época Bolsonaro chegou até a ventilar, ele ainda como deputado federal, que apoiaria o Brasil reatar relações diplomáticas com Taipei, né, que é a capital de Taiwan. Então, a capital de Taiwan. Então, quer dizer, isso é claro que causou um transtorno, protesto da China, mas de qualquer maneira, isso foi no ano passado. E aí o Jair Bolsonaro de hoje, ele até cita positivamente a China. Ok, isso é uma atitude de um administrador. Tá? Então, olha, eu posso ter todas as críticas e tal. Agora, a base eleitoral dele parece que ainda não entendeu isso. Isso é real. O que você falou é bem real. Agora, Antônio, o Bolsonaro, ele foi alvo aí de muitas polêmicas em relação ao tema do meio ambiente, né? Sobretudo quando falamos aí de pressão internacional. Em seu discurso em Davos, Bolsonaro disse aí que quer compatibilizar a preservação ambiental com o avanço econômico. Foi uma sinalização aí para o mercado, principalmente para a União Europeia e os críticos às declarações de Bolsonaro, que chegou até a cogitar uma saída do Acordo de Paris? Sim. Tanto é que a fala dele primeira, né, era a saída do Brasil do Acordo de Paris. Só que se isso acontecesse e alguém o avisou de forma provavelmente desesperada, o Brasil perderia rios de dinheiro, porque boa parte dos países da Europa não comprariam, né, mais do Brasil, ou reduziriam bastante as suas compras do Brasil, né, na parte do agronegócio principalmente. Então, quer dizer, é fato, e aí parece que é mais ou menos um senso comum, e pouco importa se você é de esquerda, centro ou direita, acho que todos concordam, não há dúvida que eu tenho que desenvolver a agricultura, não há dúvida que eu tenho que desenvolver a pecuária, trata-se de alimentos, e o mundo, nós todos precisamos de alimentos, isso aí não há discussão. Agora, eu também não posso ignorar o problema ambiental, né? Essa é uma questão, acho que parece que é um senso comum. E que, num primeiro momento, sim, o candidato Bolsonaro tinha esquecido desse detalhe e que parece que o presidente Bolsonaro passou a entender, quando anunciou que não tiraria mais o Brasil do Acordo de Paris. Agora, e aí, com certeza, essa fala dele hoje, ele sinaliza para isso, né? Olha, fiquem tranquilos que, pelo menos nesse ponto, vamos tentar ver se a gente consegue acalmar os ânimos do Brasil e o equilíbrio seja mantido. Tomara que sim, oxalá que seja assim. Doutor Marcelo, como é que você viu a resposta do presidente Jair Bolsonaro à pergunta do senhor Klaus Schwab, que é o organizador e presidente do Fórum Econômico Mundial, sobre de que maneira ele pretende implementar o combate à corrupção no país?
ele novamente insistiu a questão do Sérgio Moro, né? Ele coloca na ação do Sérgio Moro uma super responsabilidade. O problema todo são as críticas feitas ao Sérgio Moro, seja ele ainda antes, apenas como um juiz federal, seja ele agora, com esses escândalos todos que estão aparecendo em volta do filho do Jair Bolsonaro, né? E que parece que não há fala nenhuma até agora, né? Ou ao contrário, né? Foi quando por ordem de Sérgio Moro, o COAF passou não mais a fazer parte, as investigações tiveram que ser colocadas em sigilo de justiça em alguns aspectos, no caso da COAF, tá? Então, não estou aqui confundido com a decisão do Fux, né? Por favor. Então, a grande questão aqui é que, por um lado, o Sérgio Moro, ao longo do tempo, né, apareceu como um paladino da justiça. Só que, com o passar do tempo, cada vez mais, ele se demonstrou muito mais como um político com toga de juiz que qualquer outra coisa. Então, o Sérgio Moro, quando ele responde e dá isso, novamente, é uma resposta talvez muito mais para os eleitores dele e muito menos para aqueles de fora que tanto já criticam a imprensa internacional, criticam o próprio Sérgio Moro. São situações que demandam alguma complexidade aí para um correto entendimento. De modo geral, como é que você avalia a performance de Jair Bolsonaro em sua primeira viagem internacional e falando diante e para o mundo? Olha, a avaliação, eu mantenho o meu comentário anterior, quer dizer, ele ainda que num tom muito mais brando, num tom muito mais tranquilo, né, ele não estava num palanque, ele ainda assim, ele continuou no seu teor, no conteúdo, mantendo um discurso de campanha, tá? Então eu acho, sinceramente, que o staff do presidente da República precisa repensar essas falas, né? Porque, a partir de agora, vamos colocar da seguinte maneira: uma coisa é você, em campanha, lidar com notícias falsas, com não-verdades, com meias-verdades. A outra coisa é quando você lida com o comércio internacional, lida com as relações internacionais. Necessariamente, as pessoas do outro lado, elas não têm um humor tão grande quanto teria as pessoas aqui no Brasil. Então, a minha avaliação é essa. Não há dúvida que o tom está muito mais baixo, porém o conteúdo lamentavelmente se manteve. Eu acho que eles têm que repensar. Meu caro amigo Antônio Marcelo Jackson, muito obrigado por mais essa entrevista ao programa da Rádio Sputnik. Felicidades para o amigo. É sempre um prazer atender a todos vocês, uma felicidade, na medida do possível, um ótimo 2019 a todos nós. Um grande abraço, Antônio Marcelo. Até breve. Um abraço a todos vocês. Até mais. Antônio Marcelo Jackson, cientista político, professor da Universidade Federal de Ouro Preto, em Minas Gerais, analisando a repercussão da fala do presidente Jair Bolsonaro no Fórum Econômico Mundial em Davos, na Suíça. Fala esta ocorrida nesta terça-feira, 22 de janeiro de 2019.